Boa tarde, turma. Boa tarde a todos. Hoje teremos uma aula sobre desenvolvimento sustentável, uma aula muito interessante. Eu sou o professor Wallace, meu amigo professor Emerson. Pode se apresentar, Emerson? Boa tarde, turma. Eu sou o professor Emerson. Espero que tenhamos uma tarde agradável aí de conhecimento sobre desenvolvimento sustentável. Vai ser bem proveitoso aí. Então, para dar início à aula, a gente vai passar um videozinho aqui rápido sobre desenvolvimento sustentável que vai já introduzir vocês à temática do tema da nossa aula especificamente. Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Vou apresentar aqui o slide, hein? Certo. Pois é, turma, então vocês já entenderam que a gente tem um problemão aí pela frente para poder pensar maneiras de retardar essa maneira com que o ser humano vem tratando a natureza na busca infreável do lucro. É um problema real, sabemos que o meio ambiente, a natureza vem sofrendo impactos muito grandes por parte da busca incensável do lucro. Pode dar início. Então, pessoal, o tema da nossa aula é desenvolvimento sustentável. Para isso, nós vamos demonstrar os seguintes tópicos: conceito de desenvolvimento sustentável, organizações de proteção da natureza, pilares do desenvolvimento sustentável, o início da preocupação com a natureza e o capitalismo protege a natureza? Então, para isso, nós vamos ter também os nossos seguintes objetivos nessa aula: conceituar o desenvolvimento sustentável, descrever as organizações de proteção ao meio ambiente, citar os pilares do desenvolvimento sustentável, relatar o período onde começou a preocupação com o meio ambiente e, por fim, explicar se o capitalismo consegue proteger o meio ambiente ou não. Então vamos ao conceito. Eu trouxe essa imagem para os senhores poderem ter uma ideia, ter uma significação dentro da cabeça de vocês sobre o que vem a ser o desenvolvimento sustentável. Então, o que essa imagem remete aos senhores? Vamos observar aqui, ó, energia fotovoltaica, biocombustível, energia eólica, e temos um símbolo aqui da coleta seletiva. Então, o que isso remete a vocês? Então, diante disso, eu faço a seguinte pergunta: o que é desenvolvimento sustentável? Então, desenvolvimento sustentável nada mais é do que nós usufruirmos do que a natureza nos dá sem prejudicar
futuras gerações. Então, nós utilizamos hoje os recursos da natureza sem prejudicar o futuro. Então, diante disso, eu trouxe aqui um conceito que é de uma comissão da ONU, que diz o seguinte: o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Então, é o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Nós utilizamos desses recursos e ela permanece dando retorno, até como se fosse um ciclo perfeito, certo? Então, só uma palavrinha, professor. Pode Então, falar. então, turma, vocês percebem que o homem ele pode conviver utilizando os recursos naturais que existem no planeta Terra. Sempre se baseou nisso a sobrevivência do homem aqui no planeta. A verdade é que é preciso ter uma conscientização das pessoas para que o uso desses recursos seja feito de uma maneira responsável. Porque o que a gente vem percebendo ultimamente, com toda a questão do acúmulo de lucro sem observação do que isso causa ao nosso planeta, que é a nossa morada. É aqui que a gente tem para viver. Nós, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós. Então, assim, a gente precisa ter uma conscientização de que a terra nos dá o alimento, o vestuário, nos dá tudo. Mas é preciso que tenha esse respeito para com esses recursos minerais, naturais, para que a gente possa continuar vivendo aqui. E a coisa já está complicada. Vocês percebem, vocês assistem telejornais e veem notícias de que as coisas, o oceano, as matas. Então, assim, é só mesmo para vocês terem ideia de que é possível se ter uma vida onde se retire esses recursos naturais. O que não pode ser feito é tirar eles de forma irresponsável. Obrigado, professor Emerson. Pode dar prosseguimento. Obrigado a você. Então, esse é um conceito da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. É uma comissão que ela é oriunda da ONU, tá bem? Então, prosseguindo, quais são as organizações de proteção da nossa natureza, do meio ambiente? Então, como vocês puderam ver lá no vídeo, a ONU é uma organização mundial que tem essa preocupação. Ela busca ferramentas por meio de comissões, por meio de simpósios, para que ela possa instituir leis e diretrizes para as empresas, que não venha somente pensar no capitalismo, mas venha pensar nesse conceito que nós acabamos de ver, no conceito de pensar nas futuras gerações. Então, aqui no Brasil, quem é a organização responsável? É o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele busca ferramentas para poder ajudar a ONU, que é um órgão mundial, a instituir as diretrizes aqui dentro do Brasil, para que as empresas não venham jogar seus influentes na natureza, venham a destruir a natureza, de forma que no futuro nossos filhos não possam usufruir dela. E eu coloquei aqui essa Eco 92 porque é algo que é bem importante, algo que aconteceu aqui no Brasil em 92 e que teve a preocupação de trazer esse desenvolvimento sustentável e que nós possamos cumprir metas e objetivos para agora, em 2021 e futuramente para 2030, tá? Então, aqui é basicamente um congresso que teve aqui no Brasil, que várias organizações participaram. Além desses, nós temos também ONGs que buscam criar uma atmosfera de proteção à natureza por meio de ferramentas, barrando as empresas de destruir o meio ambiente, tá bom? Quer falar alguma coisa, professor? Não, tá tranquilo. Pode dar prosseguimento aí. Então vamos lá. Aqui é um ponto-chave da nossa aula, que são os pilares do desenvolvimento sustentável.
Então, o que vem a ser esses pilares? A ONU, em 92, ela criou esses pilares de sustentação para o desenvolvimento sustentável para que as empresas, os seres humanos e a economia tivesse a preocupação com o meio ambiente, de forma que nós possamos pegar a matéria-prima da natureza, trazer para a industrialização e que essa matéria-prima não seja descartada de forma incorreta de volta à natureza, mas que seja feita um ciclo de uso fruto desses, como que eu vou falar, dessas ferramentas, tá? Então vamos lá. A ONU, por meio de uma cúpula mundial em 2010, ela trouxe esses pilares para que a população do mundo pudesse proteger, ajudar a proteger a natureza. Então, mais uma vez, vocês estão vendo aqui a Eco 92, tá? Que foi um congresso que aconteceu no Rio de Janeiro, que reuniu vários países visando a proteção do meio ambiente. Então, o primeiro pilar que a ONU estabeleceu é o social. Por quê? Para que nós venhamos a proteger a natureza de forma social, a gente precisa de quê? O ser humano precisa estar incluído, o ser humano precisa estar empregado, o ser humano precisa de educação ambiental. Porque não é possível você chegar para um ser humano e falar, olha, não joga esse saco plástico na natureza. Ele vai, mas por que eu não posso jogar? Vou jogar, eu não sei o porquê. Então, é necessário uma educação ambiental, ensinar o ser humano que ele não deve fazer aquilo dali, porque se você jogar esse plástico na natureza, automaticamente vai chover e vai acumular esse lixo ali no bueiro e vai causar enchente. Você não pode jogar esse tipo de material no mar ou no rio, que você vai matar a biodiversidade daquele local. Recentemente, agora, no jornal apareceu um SOS dos patos que estão ficando com aquela máscara. Então, estão solicitando que cortem o elástico da máscara, justamente para proteger a vida animal. Então, esse é um pilar, o social. Por quê? Para ensinar, para gerar emprego para as pessoas e incluir as pessoas nesse trabalho de desenvolvimento sustentável. O econômico, ferramentas de proteção ao meio ambiente e tecnologia. O que vem a ser? Lembra da foto lá do início da nossa aula? Energia fotovoltaica, energia eólica, biocombustível, tudo isso são tecnologias e ferramentas que protegem o meio ambiente. Por quê? Desculpa, senhores. Quando a gente utiliza na nossa casa a energia elétrica, nós estamos prejudicando a natureza. Porque nós estamos ali represando água, fazendo com que aquilo dali prejudique a natureza, submergindo florestas que poderiam estar ali fazendo o nosso ciclo de oxigênio perfeitamente. Então, econômico visa o quê? Ferramentas de proteção ao meio ambiente por meio da tecnologia. E o ambiental, que é o terceiro, que é o quê? A reciclagem, o reflorestamento, a separação de lixo orgânico, são coisas importantes também, porque nós não jogarmos esse lixo orgânico na natureza de forma errada, prejudicando as nossas nascentes, prejudicando a vida animal, a biodiversidade. Então, mais um pilar, o ambiental. Então, vamos recapitular, são 3 pilares, o social, o econômico e o ambiental. Até aqui, tudo bem? Todo mundo está entendendo bem a aula?
Acredito que sim, professor. Eu vou só dar uma palavrinha aqui com eles. Então, turma, vocês se lembram que a gente conversou em aulas anteriores acerca daquele conceito que eu passei para vocês sobre NHE? Aqui a gente pode ver na prática a relação de camadas entre a natureza, o homem e a economia. Para que eles convivam de maneira harmônica, continue a humanidade tendo seu progresso tecnológico, tendo seu progresso econômico e com respeito à natureza, e, consequentemente, como esse pilar social vai trazer benefícios para a sociedade. O que é preciso é que as pessoas se atentem, os profissionais, os governos, os estados, os governos, os países, a essa questão dos poluentes que têm trazido consequências já materiais para a nossa vida no planeta. Então, assim, é só mesmo para dar um adendo aí sobre aquela aula que a gente teve sobre aquele conceito NHE, que agora está bem explicitado que o professor Emerson conseguiu demonstrar para a gente através dos pilares da ONU. Beleza, Bom, professor? excelente. Excelente, excelente. Então, prosseguindo. Então, qual o período onde iniciou esse termo sustentabilidade? Esse nome aqui, os senhores vão ouvir bastante quando vocês estiverem estudando para o Enem, quando vocês estiverem estudando ali para concurso relacionado a desenvolvimento sustentável, que é a Raquel Carson. Essa senhora, ela escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa. Por quê? Esse livro, ele denunciava as empresas, as indústrias que estavam jogando seus efluentes diretamente na natureza, prejudicando de forma drástica futuras gerações, que no caso somos nós agora, né? Porque isso aqui foi em 1964. Então, logo em seguida desse livro, a ONU, ela instituiu uma conferência, uma Assembleia Geral, em 1972, tá? Onde elas buscavam instituir ferramentas e metodologias para que as empresas parassem de jogar esses efluentes na natureza e evitassem futuros problemas de saúde, futuros danos ao ecossistema, tá? Então, essa mulher, ela foi muito importante para que hoje nós pudéssemos estar estudando sobre esse assunto, tá? Logo em seguida, em 1983, houve outra assembleia. Essa assembleia teve como um fator preponderante essa médica aqui, ó, chamada Harlan Brundtland, tá? Ela foi convidada nesse congresso para poder ministrar sobre os problemas que esses efluentes jogados na natureza ocasionariam no ser humano. Então essa mulher ficou muito conhecida, ela ficou bem importante porque ela falou nesse congresso de forma surpreendente todos os casos, e a indústria que visa somente o capitalismo queria o quê? Porra, ficou possessa com ela, né? Então, em 1992, como eu falei no início da aula, foi instituída uma conferência mundial e aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, mais precisamente. E nessa conferência, eles buscaram falar sobre como seria o futuro. Quais são as metas que nós deveríamos alcançar no futuro para que nós venhamos a ter crescimento econômico, para que nós venhamos a ter sustentabilidade, mas sem parar com a industrialização e sem prejudicar a natureza, claramente, né? Então foi instituído o quê? A Agenda 2021, onde os governos fizeram um programa detalhando quais são as ações que nós deveríamos alcançar até 2021. E isso aconteceu em 1992. Hein? Professor, só dar Pode falar. Você pode voltar ao slide anterior, por gentileza?
Volto sim. Isso. Gente, olha só, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Mesmo que exista essa preocupação, e ela tem sido, a cada tempo que passa, sendo mais preocupante, vocês percebem que demorou de uma conferência a outra mais de 10 anos. Por exemplo, a primeira que teve em 1972, ela só foi ocorrer uma outra de tamanha importância, ou até mais, porque foi a, a ONU, né? Em 1983, e somente depois, em 1992, na Agenda 21, que se reuniram novamente. Então, assim, existe a preocupação, mas essa preocupação ela não é ainda suficiente para encarar o problema de frente, porque a gente vem percebendo já mudanças drásticas na natureza, seja nas estações, seja nas temperaturas, seja nos níveis de água, e seja nas enchentes nas cidades, seja na falta de água em contrapartida nas áreas rurais para a plantação, que a gente já conversou sobre a plantação, a agricultura familiar, que é aquela que é a mais importante para a alimentação do nosso povo aqui. Não digo do agronegócio, que visa principalmente a economia na exportação das commodities, como a gente já estudou também. Então é interessante que vocês tenham a atenção que, apesar de essa preocupação existir, ela vem sendo tratada com mais seriedade, mas mesmo assim ainda fica uma lacuna, né? E essa lacuna é o suficiente para que o meio ambiente tenha mudanças que serão irreversíveis. É isso aí, professor. Pode dar prosseguimento. Só para vincular aqui o assunto a uma aula que a gente teve anteriormente aí. Show. Então, vamos falar agora modelo socioeconômico versus sustentabilidade. Então, a Agenda 2021, ela basicamente, além das questões ambientais, ela visa também extinguir alguns processos. Por quê? Lembra lá dos pilares do desenvolvimento sustentável? Então, a preocupação não é somente com o meio ambiente. A preocupação, ela também é com o ser humano, a preocupação também é com a economia, porque um sem o outro não funciona. Então, por isso eles são os pilares. Então, dentro dessa Agenda 21, inclui também o extermínio da pobreza, o extermínio da dívida externa de países em desenvolvimento, produção, consumo. Então, é uma série de fatores que visam para a proteção do meio ambiente. Não é só, vou lá proteger o meio ambiente e as pessoas estão morrendo de fome. Vou lá proteger o meio ambiente e tem países com dívida externa alta. Então, tem essa preocupação, além dessa de proteger o meio ambiente. Então, aqui, ó, essa imagem eu acredito que vocês já viram bastante, tá? Essa imagem da Agenda 2021 e tem também da Agenda 2030. Mas vamos se concentrar nessa daqui, nessa aula, tá? Tá aqui, ó, erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde e bem-estar, educação para todos, modalidade de gênero, proteção da água. Então, são 17 objetivos que devem ser cumpridos era para ser cumprido até 2021, mas agora ele já passa para a Agenda 2030, com vários outros objetivos, tá? Eu tenho certeza que algum desses objetivos foram cumpridos, mas ainda falta muito para a gente poder trabalhar e buscar conseguir alcançar esses objetivos. Mas o que é mais importante aqui é o quê? A preocupação que a ONU tem em proteger o ser humano, em proteger a economia, além de proteger o meio ambiente, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu trouxe essa imagem aí
para ficar na mente de vocês que nós devemos ser amigos da natureza. E um fator preponderante do desenvolvimento sustentável é o seguinte: isso não é minha obrigação, não é obrigação do professor Wallace, não é obrigação de vocês somente, é obrigação de todos nós. O desenvolvimento sustentável, ele é um pedacinho de cada um de nós, porque cada um de nós fazemos parte da natureza. Então, todos nós somos responsáveis, todos nós devemos arcar com essas consequências, tá? Tudo que foi aprendido aqui hoje deve ser levado para a casa de vocês, deve ser levado para os pais, para os irmãos, porque quanto mais pessoas estiverem informadas sobre esse assunto, melhor vai ser para a nossa natureza. Você concorda, professor Wallace? Perfeitamente, professor. E a gente verifica que essas obrigações que o ser humano tem que ter para que não só a natureza, mas a economia continuem em harmonia, ela pode ser feita no próprio lugar da onde esses alunos vêm, começando na sua casa, você respeitando as lixeiras públicas, não jogando lixo, embalagens na rua, porque assim, um pedacinho da coisa que você se conscientiza e tenta botar na prática no dia a dia já é uma grande ajuda para que isso em escalas maiores seja alcançado. Então, assim, vocês indo para a casa de vocês com essa conscientização de que vocês fazem parte dessa mudança, ela parte de cada um de vocês, a partir do lugar da onde vocês moram. E isso vai se espalhando. Você já pensou se todo mundo respeitasse o seu lugar e aonde fosse, seja para a escola, venha para cá, seja para um cinema, seja para um shopping, se as pessoas tivessem essa consciência de que um lixinho que você pode jogar fora pode atrapalhar o desenvolvimento da cidade, porque pode trazer enchentes, como a gente sempre está vendo aí pelos noticiários, né? Então é isso, eu acredito que parte de nós, e principalmente de vocês, alunos, levar esse conhecimento para os seus amigos, para os seus familiares, que sim, assim a gente consegue fazer efetivamente uma mudança. Verdade. Então, senhores, para concretizar o nosso aprendizado, hoje nós aprendemos sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, nós descrevemos as organizações de proteção ao meio ambiente, citamos os pilares do desenvolvimento, explicamos o modelo socioeconômico versus meio ambiente e relatamos sobre o período inicial do desenvolvimento sustentável. Tá bem? Ficamos por aqui. Espero que os senhores tenham gostado da nossa aula. Muito boa a aula, professor. Gostei demais do que você trouxe aí. Agradeço. E é isso, gente. Espero que essa aula ajude a vocês. Um abraço. Um abraço. Boa tarde.